O ano tá acabando e claro que eu não poderia deixar de trazer uma receita deliciosa para vocês de torta salgada de bacalhau. É uma receita que não pode faltar aí na sua ceia de ano novo. É uma receita simples, fácil de fazer, uma torta super cremosa que vai encantar os seus convidados aí na sua ceia de ano novo. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe dessa receita. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita já, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma receita aqui do canal. Meu nome é Meissa Vieira e aqui eu trago receitas doces e salgadas para você fazer aí na cozinha de sua casa. Aqui eu vou começar pelo meu recheio, vou colocar um pouquinho de azeite doce, vou acrescentar esse temperinho aí que eu vou colocar para vocês na descrição, gente. Esse tempero é maravilhoso, cebola, alho, pimentão, coentro, eu dou uma refogada. E vou acrescentar agora 350 gramas do bacalhau. Aqui eu já tirei o sal do bacalhau, já desfiei, né? Já tá prontinho aqui para preparar o meu recheio. Vou dar uma refogada, né, com o meu tempero junto com o bacalhau. Se vocês quiserem aí também nesse momento, pode colocar um pouquinho de colorau só para dar uma corzinha, mas como vai pimentão vermelho, eu não acrescento. Aqui, gente, não precisa colocar sal, né, que o bacalhau já é salgado. Vou acrescentar 2 colheres de sopa também de farinha de trigo, para dar uma cremosidade aí no meu recheio e vou misturando. Eu coloco a farinha de trigo antes de colocar o leite, porque senão vai formar uns pelotes, né, da farinha de trigo e não fica legal aí no recheio. Então eu já coloco assim. Logo em seguida do bacalhau eu coloco a farinha de trigo. Dou uma refogadazinha com essa farinha de trigo para ficar assim mais sequinho. Em seguida eu vou acrescentar aqui 250 gramas do meu leite integral. Então aqui nesse momento, gente, eu vou deixar cozinhar mais ou menos uns 5 minutinhos até engrossar, né, esse leite e também cozinhar a farinha de trigo, para não ficar com gosto de farinha de trigo aí no meu recheio. Olha só como fica. Quando eu tiver assim, começando a saltar do fundo da panela, já tá no ponto ideal, que dá mais ou menos 5 minutos. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho de azeitona, vou acrescentar também o milho verde, mas o recheio, né, é sempre opcional. Se vocês não gostarem de azeitona ou de milho verde, não precisa acrescentar e fica a critério de vocês. Aqui, né, eu vou por último, já desliguei o fogo, vou acrescentar 4 colheres de sopa de requeijão cremoso e vou dar uma leve misturada para deixar esse creme, esse recheio mais suculento, mais cremoso e fica perfeito. Aqui dá para vocês fazerem empadão, empada pequena, qualquer tipo aí de salgado de forno, fica muito bom. Agora que eu já preparei, né, o meu recheio, eu vou deixar descansar, né, para esfriar também por mais ou menos 1 hora de relógio. Vou começar a fazer aqui a minha massa, que é super simples. Vou acrescentar aqui a margarina, vou acrescentar uma gema, as quantidades vai estar na descrição, não se preocupem em anotar nada agora. Aqui eu vou dar só uma leve misturadinha mesmo e em seguida eu vou acrescentar mais ou menos 350 gramas de farinha de trigo. A farinha de trigo que eu estou utilizando aqui, ela é sem fermento. Então, para esse tipo de massa, eu sempre utilizo a farinha de trigo sem fermento. Eu começo, né, misturando mesmo com uma espátulazinha ou com uma colher e depois, né, eu vou misturar com as mãos. Você pode misturar assim, como se estivesse esfarelando a massa, para evitar também que ative o glúten dessa massa e fique uma massa muito pesada. Então eu coloco sempre a farinha aos poucos e vou fazendo uma mistura assim, como se fosse um movimento de pinça mesmo, para evitar, né, que essa massa fique muito pesada. Deixo mais ou menos, olha só como ela fica, assim bem soltinha, ela desmancha na boca essa massa, olha só. Aqui eu vou quebrar para mostrar para vocês, fica super fofinha, muito boa de trabalhar. Aqui, gente, eu estou utilizando uma forma de aro, né, fundo removível de 20 centímetros de diâmetro. E vou fazer assim, ó, não precisa colocar no saquinho plástico, eu vou apenas abrindo pequenas porções da minha massa e vou espalhando no fundo da minha forma, para que cubra, né, todo o fundo e também toda a lateral. Essa quantidade aí de massa que eu tô passando para vocês é o suficiente para esse diâmetro aí de forma. Vai ficar desse jeito, vai sobrar um pouquinho que a gente vai colocar na decoração.
Vou colocar todo o meu recheio. Olha só, gente, já esfriou o recheio, já tá bastante cremoso, fica uma textura de patê, fica muito, muito bom. Aqui eu espalho, né, com uma colher mesmo, e aqui eu vou fazer as tirinhas. Nas tirinhas eu vou colocar um saquinho plástico, né, com a sobra da massa. Vou fechar, né, esse plásticozinho que eu abri esse saquinho, e vou com a ajuda de um rolo. Se vocês não tiverem rolo, pode fazer com um copo mesmo, com algum objeto cilíndrico, só mesmo para abrir, né, essa massa e fazer as tirinhas, que é super simples, aí não tem trabalho nenhum. Eu vou pegar uma faca, vou fazendo essas tirinhas e vou, né, colocar na parte de cima da minha forma, né, da minha torta, para fazer essa decoração. Agora eu vou falar, gente, para vocês em relação à validade dessa torta. Na geladeira ela tem uma validade de até 5 dias e congelado, né, você pode deixar até 30 dias essa torta no congelador. A massa também, tanto a massa quanto o recheio também podem ser congelados separadamente. Não tem nenhum problema aí de fazer o congelamento, né? Desde que não deixe nenhum espaço de ar, né, dentro da massa ou do recheio, para não criar, né, gotículas de água aí na hora de descongelar. Aqui, gente, eu já finalizei a minha decoração. Vou colocar uma gema, né? Apenas uma gema, para pincelar aí na parte de cima. Forno a 180 graus por mais ou menos 45 minutos. É o tempo, né, do meu forno, mas pode variar aí dependendo do forno de vocês. Olha só como ficou, gente. Que delícia essa torta, viu? Fica super cremosa, super gostosa. É um recheio que fica molhadinho e fica muito estruturado para você fazer em qualquer tipo de empadão ou torta de forno. Aqui eu vou, né, pegar um copinho ou um bol para tirar o fundo. Vou puxar agora, gente. Aqui eu tirei com a torta ainda quente. Quase quebra a torta aí na hora que eu ia manusear. Mas vocês esperam esfriar. E claro, né, eu tinha que cortar um pedaço para oferecer para você que ficou até o final do meu vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Faz aí, né, agora vai chegar o ano novo, é um sabor de torta ideal para você fazer aí na ceia de ano novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no final eu separei 3 receitas salgadas para você preparar aí nas festas de fim de ano. Então é isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.